Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Entrando novamente aqui, vou chamar o Gabriel Gomes, que é o nosso convidado de hoje, para a gente bater um papo. Hoje o assunto é super bacana. A gente vai falar da importância da cultura dentro de uma empresa e diversos outros. Acenando aqui pra gente. E já convidei ele para entrar. Então, enquanto o Gabriel não entra, ele acabou de entrar. Oi, Gabriel! Boa noite, tudo bem, Ana? Tudo bem, e você? Tudo bem, que alegria estar aqui com vocês. Sim, igualmente, é um prazer te conhecer, não pessoalmente no modo literal, né, da palavra, mas a gente está se conhecendo agora, que é o único jeito, né, da gente poder se falar, já que a gente não pode estar pessoalmente conversando um com o outro. Sim, meio digital, né? Temos que nos atualizar aí nas formas de comunicação. Muito bom. Sim, sim. Gabriel, vamos aguardar só um pouquinho, eu vou clicando aqui no aviãozinho para chamar o pessoal para participar. Vou Aham, falar vamos para lá. você também clicar aí no aviãozinho. Aí. Sim, sim. Clica aí, convida o pessoal para participar. Eu tô chamando aqui geral para participar também com a gente. Aí. Tenho também meus assessores, né? O Renan e o Beto lá, que estão chamando o pessoal para participar também. Quero ver live com eles, hein? Quero ver quando esses caras Eu vão colocar a cara também! aqui. Eu também quero! Impressionante! Já convidei eles aqui em público para participar, mas pode deixar que em breve eles vão ter que falar comigo. Não tem outra escolha, porque eles fazem a coisa toda acontecer. Eles idealizaram a Take. As pessoas querem saber de onde veio a Take, por que Take? E esses Olha jovens aí! empreendedores. O que Olha você aí, tá vendo? tem que vir contar a história aqui. O pessoal quer saber da história da empresa. Tem que vir Sim. contar. Bom, agora são 9h04, a hora que for 9h05 a gente começa, pode ser? Claro, claro. O Ó, o pessoal tá Beto entrando, escreveu aí, o ó. Lucas Eu também sou entrou. dos bastidores. Eu sou dos bastidores. É nada, o Beto é o que mais fala. É, então, ele É tem o que que vir mais aqui fala. fazer o pitch, contar a história, storytelling aqui da empresa. Sim. Bom, legal. Meu, faz um tempo que a gente não tava fazendo as lives, estamos voltando agora por conta dessa loucura de fase emergencial, de pandemia. A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Inclusive, acho que tem tudo a ver também com o assunto que a gente vai falar hoje, com o teu Sim. trabalho. E, bom, são 9h05, vamos começar. Estou ansiosa para conversar com você. Pesquisei bastante sobre você, stalkeei seu site, seu Ah, vídeo lá de apresentação, sua ouvi dizer que história. você é Mas jornalista, então. eu sou jornalista. É, Bom, muito prazer, eu sou jornalista da Take, social media também. Então, Gabriel, quero que você se apresente. Para mim também, que essa é a primeira vez que a gente está se conhecendo, né, de uma forma mais próxima, e para a galera que está acompanhando a gente. Então, seja muito bem-vindo aqui na bom. nossa live. Muito bom, muito obrigado. Muito boa noite para todos que estão aqui acompanhando ao vivo ou no replay. Eu sou Gabriel Gomes, da Empresa com Alma. Estamos nesse movimento desde 2018 para ajudar empresas, líderes, pessoas a mudarem sua forma de trabalho, a levarem mais humanização, mais espiritualidade, mais consciência. E eu tenho background de tecnologia, né? Trabalhei muito tempo aí como programador, analista, ainda faço muitas coisas nos meus projetos, mas hoje eu sou totalmente voltado na área, digamos assim, terapêutica, né? Como cuidar das pessoas, desenvolvimento humano, trabalho com psicologia transpessoal, com constelação sistêmica para as empresas, para as pessoas, né? Organizacional e familiar. Sim. Então, nesses últimos anos, aí eu acabei unindo a tecnologia com o desenvolvimento humano e muito nesse viés de ajudar as empresas a cuidar da alma das empresas. Eu achei interessante, primeiro, né, quando eu vi esse nome, empresa com alma, eu acho alma uma palavra muito forte, uma palavra positiva, né? Porque Uhum. quando a gente vai elogiar alguém, a gente fala, nossa, você tem uma alma muito boa. Pelo menos eu elogio as pessoas assim, quando eu sinto aquela energia boa, sabe, de alguém que eu conheço a primeira vez, falo, caramba, bateu, conheço você há mais de 10 anos já. Mas eu achei interessante, Gabriel, na sua história, antes da gente entrar a fundo na cultura das empresas, né, na alma, como é que tudo começou. Eu até achei engraçado a tua postura quando você foi falar a respeito disso. Você falou assim, tudo começou, né, eu estava numa empresa e eu quis mudar tudo.
Engraçado é que eu fui demitido porque eu quis mudar alguma coisa dentro da empresa. E a gente vê muito isso. Na minha opinião, claro, você está mais presente nesse cenário, mas nós temos ainda pouquíssimas empresas que são mais humanas, né? Que pensam mais no colaborador. Então, começando aí desse ponto que eu acabei de falar, dessa vez que você foi mandado embora justamente por tentar fazer a diferença dentro de uma empresa, qual era essa diferença? O que você tentou fazer por essa empresa? Você não precisa falar o nome dela, tá? Mas Sim. só para contar esse início. Eu acredito, Ana, que dentro das empresas, né, eu gosto de trazer a visão da empresa como um grupo evolutivo, como pessoas que estão ali juntas, se relacionando, aprendendo, trocando, crescendo, né, em projetos, em tantas coisas ali todos os dias. Então existe ali uma possibilidade das pessoas se expressarem, né, expressarem o que elas acreditam, o que elas gostam, colocar os seus talentos à disposição. E eu acredito que dentro das empresas as pessoas estão ali para querer crescer, para querer inovar, né, para buscar, para ir além. Então, isso é o que acontece em muitas empresas, quando as pessoas querem inovar lá dentro, mas aquela cultura não é de inovação. Né? Talvez pode ser uma cultura mais hierárquica, mais rígida, pode ser até voltado mais para o cliente, para o produto, e não tem tanta inovação ali dentro. Então, esse foi um caso, né, de que dentro de uma empresa de tecnologia, mesmo você querendo trazer novas tecnologias ou pensar no cliente, pensar na experiência do usuário, experiência do cliente, né? User experience, service design, tudo que envolve aí de você olhar o consumidor como pessoa, você está projetando uma tela e tem uma pessoa do outro lado e como que ela vai utilizar, como que ela chegou até ali. Então isso é muito importante. As empresas que acabam, né, fazendo apenas o arroz e feijão ali, acham que aquilo tá bom, elas realmente podem digamos assim, estarem atrasadas, né, nesse modelo de tecnologia. Então, vem a era digital, vem a era pós-digital, e as empresas, mesmo as empresas de tecnologia, achando que estão inovando, achando que estão fazendo as coisas, se existem pessoas lá dentro querendo ir além, e elas não podem, elas não conseguem, elas são podadas, elas são demitidas, então as empresas, digamos assim, estão atrasadas, né? Isso foi um caso que aconteceu comigo, Sim. de querer trazer mais inovação para uma empresa de tecnologia, só que eles não estavam abertos para isso, né? Era muito máquina, era muito recurso. E aí o RH vira recursos humanos, não de relações, né? Sim, e o que mais acontece são empresas que não valorizam o funcionário, né? Mas quando a gente fala de valorização e de uma empresa que seja mais humanizada, você poderia me dar um exemplo? O que faz uma empresa hoje ser humanizada? O que faz essa empresa ser um diferencial no mercado, né? O que é dar valor ao seu colaborador, né? Eu gosto de trazer sempre uma sugestão, sabe, Ana? Eu pergunto assim, quantas pessoas saíram da sua empresa no último ano? E você ouviu essas pessoas, por que elas saíram? Né? Será que essa pessoa foi ouvida? Ela saiu porque talvez os valores dela não batiam mais com a empresa e não teve espaço, não teve abertura, não teve, digamos assim, acolhimento para ouvir aquele colaborador porque que ele não estava se sentindo bem, ou ele quis fazer algo que não era permitido dentro da cultura, dentro da empresa. E aí ele foi, digamos assim, dispensado. Então, eu gosto muito de trazer essa visão de que as empresas precisam ouvir os colaboradores. Porque, digamos assim, não me dá um feedback, daí tem aquele feedback 360, ou uma pesquisa de satisfação, no máximo uma pesquisa de clima. Isso é importante, é o mínimo. Só que você precisa ouvir, você precisa proporcionar ambientes, né, para as pessoas serem ouvidas. Digamos assim, escutativa, não é ali, chega de manhã, senta na mesa, faz o trabalho, cumpre a tarefa e vai embora para casa. Mas espera aí, quais são os sonhos dessas pessoas? O que está legal, o que não está? Como que o ambiente é acolhedor para ouvir essas pessoas? E aí a melhor forma da empresa inovar de uma maneira humana é ouvir os seres humanos que estão lá dentro. Então eu trago muito esse conceito de humanização como ouvir as pessoas. Ouvir o que está bom, o que não está, o que ela quer contribuir, o que não está dando certo. Existe pertencimento, existe exclusão. Está sendo equilibrada essa balança para você de trabalhar aqui, os valores fazem sentido. Então é importante ouvir. Sim, eu acho que vai muito além. Já ouvi muito a típica palavra
você também é dono da empresa. Mas não basta só dizer que você é o dono da empresa, né? Como é que vai ser essa divisão de lucros, por exemplo? Você é dono da empresa, tá? Você é dono da empresa, você vai dividir o lucro comigo? Como que vai ser isso? Mas além do dinheiro, eu acho que o fato que você acabou de falar, de você estar inserido lá dentro e poder dar a tua opinião, eu acho que já faz toda a diferença. Porque a gente sabe como é trabalhar numa empresa que tem um ambiente tóxico. A gente não aguenta, a gente surta, a gente precisa de terapia, todo mundo precisa de terapia. Mas você concorda comigo nesse caso? Eu concordo plenamente, 100%. E aí, Ana, olha esse exemplo que você falou, né? Todos nós tivemos experiências anteriores. Por que que eu continuo fazendo a mesma coisa nessa empresa atual? Sendo, digamos assim, sou só uma pecinha na hierarquia, na estrutura da empresa, eu não consigo expressar o que eu acredito, eu não consigo ter uma conexão com o meu propósito de vida, com o propósito da empresa, estou só seguindo regra, estou chegando no estresse, estou tendo um burnout, chego em casa cansado, quero que chegue sexta-feira logo. Então, como que a gente pode fazer diferente dentro das empresas? A forma de trabalho é diferente, todo mundo sabe que não é bom, por que que continua? Né? Sim, exatamente. É o famoso, quando você tá num lugar que você não quer, é o famoso sextou, né? Uau! Tem que ser o Mas... segundou, né? Chegar segunda-feira para poder encontrar os amigos, para poder colocar os meus talentos à disposição do mundo, para a gente construir uma coisa boa, construir um mundo melhor, que eu anseie em estar com as pessoas construindo e não querendo que chegue logo a sexta-feira, logo no final do mês, porque eu preciso do dinheiro, porque eu preciso pagar a conta, né? Então... Sim. Mas eu acho muito importante a gente ter esse espaço de fala, principalmente porque eu sou uma colaboradora da Tate. E eu posso ter esse espaço de fala para conversar com você, porque eu tenho essa liberdade com a Tate. E você também é uma empresa do outro lado, né? Então é importante não vir só do colaborador em si, mas a gente está num perfil de uma empresa discutindo sobre a importância da gente ter um diálogo dentro de uma empresa. Um diálogo aberto, né? Onde a gente possa expressar a nossa opinião. Então, acredito que eu tenha muito isso dentro da Take. Mas a gente falando de empresas que, vamos assim dizer, que são futuristas, não futuristas, mas que estão no presente, quais são esses elementos para uma empresa hoje ela acompanhar a tecnologia? Por exemplo, vou te dar eu gosto de dar exemplo, tá? Eu acho muito importante uma empresa ela apoiar uma causa, sabe? Nem que seja uma causa animal, uma ONG, uma doação de alimento, enfim, uma empresa se posicionar. Eu acho isso importantíssimo. Nós vemos as grandes, médias, pequenas empresas fazendo isso. E em debate, enfim, assuntos que são relevantes para a sociedade. Então, eu acho que não se encaixa mais numa empresa futurista, mas se encaixa numa empresa que está no presente agora. Esses elementos já não são mais futuristas, estão presentes. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Sim, sim. Ó, veja se faz sentido o que eu vou te falar. Eu gosto de alguns exemplos que o pessoal, às vezes, gosta e não gosta do Elon Musk, né, lá da Tesla, do SpaceX. O cara quer ir para Marte, mas espera aí. O quanto existe de contribuição para as comunidades carentes ali em volta da própria empresa. Então eu gosto de trazer muito o conceito de empresa social, empreendedorismo social, de que não existe empresa rica, empresa próspera em comunidade carente, em comunidade pobre. Então, o que você está fazendo, você empresário, você que tem uma empresa na sua cidade, para ajudar as pessoas que estão ali em volta? Porque se você faz parte daquele ecossistema, daquela sociedade, daquele sistema, e aí visão sistêmica, a gente fala de um termo muito utilizado, né, hoje em dia, como que você faz parte de um sistema maior que você, mas você contribui para quem está do seu lado. É bacana acabar com a fome na África, é bacana acabar com alguma coisa lá no Nordeste, mas e a sua cidade? Você tem que prezar onde você está. Tudo que envolve ali a sua empresa, seja local físico, seja você trabalha remoto na cidade onde você mora. Então é importante olhar o quanto a empresa pensa no impacto social, o quanto você realmente está pensando para a sociedade ser melhor, o quanto você consegue contribuir, além dos seus produtos, além dos seus serviços, além do que você está fazendo aí para o mundo inteiro, mas do seu lado, quanto você contribui para essa cidade, para as pessoas estarem melhor. Isso é empreendedorismo social.
Sensacional, você é um gênio. Mas é como eu digo, nesse próprio exemplo que você deu, a gente não precisa ir para longe, porque a gente tem muito Brasil. Nós Sim, temos Brasis, né? Na sim, nossa própria cidade. A gente vai para um bairro pobre, a gente não exato. precisa ir para outro estado para a gente encontrar pessoas em situação de vulnerabilidade, porque nós temos isso perto da gente, a 1 quilômetro, 2 quilômetros, ou até mesmo na rua da não precisa ir longe para a gente encontrar pessoas que precisam, né, de ajuda. Mas eu acho que isso vai muito além da cultura da empresa. E eu queria que você falasse para mim, em uma de suas lives, né, você faz bastante live para falar em relação ao seu trabalho, ao diferencial da empresa, enfim, você fala de cultura organizacional. Do que se trata a cultura organizacional e como que a empresa ela pode aplicar isso no dia a dia? Eu gosto de trazer dezenas de exemplos assim, né? Imagina que você faz parte de um grupo de pessoas e aquelas pessoas que têm alguma coisa em comum, elas têm algo que une elas, né? Qual é a cola? O que está unindo aquelas pessoas? Isso pode ser chamado de cultura. Então, como aquelas pessoas pensam, como elas agem, qual é o jeito delas de ser? Na empresa é a mesma coisa. E a empresa pode ir uma profundidade assim muito grande, né? De você olhar para os valores, quais valores são praticados ali na empresa, qual é a missão que eles se proporam a fazer, aquele grupo de pessoas, aquela empresa, o que motiva eles todos os dias a continuarem, a irem além, qual é o propósito ali que está ligando, né, da pessoa. Eu tenho um propósito pessoal e a empresa também tem. Como é que a gente consegue fazer isso juntos? Então, o nível de cultura digamos assim, é aquilo que é invisível dentro da empresa. Então, é aquilo que você não consegue materializar, mas você consegue ver. Ver as atitudes, ver as ações, ver os comportamentos, ver como as coisas funcionam. O colaborador novo que chega dentro da empresa, como ele é apresentado para aquela empresa? Uma pessoa caiu de paraquedas dentro de um grupo, e aí, como é que ela vai perceber como são as coisas ali? Né? As crenças, os valores, o que guia, qual é o norte, quais direcionamentos eles tomam, o que é importante para eles. Então a cultura vem sendo utilizada aí pelo menos há uns 70 anos como esse termo de cultura organizacional para representar aquilo que a empresa tem de subjetivo, mas é o que representa a sua identidade, o seu jeito de ser, tudo que ela faz, o que ela pensa. Então, cultura organizacional é o que representa aquela empresa, o que aquelas pessoas fazem e une elas, né? Faz sentido para elas, elas escolheram estar ali e aquilo é o que une. Então, a cultura organizacional é o que acontece ali dentro. Sim, legal. Você fala também bastante sobre psicologia, né? A psicologia faz parte, né, do movimento humano, enfim. Mas dessa forma, principalmente agora, a gente está passando um momento muito difícil, né? As empresas estão passando um momento muito difícil. Tem empresa fechando, empresa falindo. Claro que a maioria das empresas precisam também de um planejamento de risco, isso é importante, né, para casos como esse. Mas esse é atípico, a gente está há mais de um ano vivendo uma pandemia. Ninguém esperava por uma pandemia que está matando muita gente. Então, como é que a psicologia, a terapia em si, pode ser aplicada nesse período, né? Nesse período vulnerável, onde as pessoas estão perdidas, né? Elas não sabem mais o que fazer, porque a gente está dentro de casa para a gente sobreviver. Mas a partir do momento que a gente está dentro de casa e as pessoas não podem abrir as empresas, que são o ganha-pão delas. Então, é uma balança que pesa dos dois lados, entende? Então, como é que esse processo, essa psicologia, enfim, a terapia, ela pode ser aplicada nesse momento de vulnerabilidade? Eu acredito, Ana, que é muito assim, igual o exemplo que você falou. Está acontecendo um monte de coisa, eu não tô me sentindo perdido, não estou conseguindo assimilar tantas coisas acontecendo no externo, no contexto da empresa, da cidade, da prefeitura, do negócio e tal. Eu não estou conseguindo assimilar isso. Para a gente não surtar, para a gente não perder a cabeça e fazer coisas erradas aí, a gente precisa levantar a mão e pedir ajuda. E nesse momento que a gente levanta a mão e pede ajuda, digamos assim,
quando a gente olha para o nível terapêutico, nível da psicologia, nível de qualquer ferramenta de desenvolvimento humano, é como se a gente pedisse ajuda de alguém para ajudar a compreender algo, para ajudar a elaborar alguma coisa. Então, digamos assim, eu estou sendo muito afetado pelo externo. Não estou conseguindo controlar a minha ansiedade, estou muito nervoso, muito estressado, muito preocupado, com muito medo do que vai acontecer, de não ter, na incerteza, não ter mais segurança de nada, as minhas economias estão acabando, a empresa não está rendendo. Se eu me perco no meio dessas coisas, eu posso surtar, eu posso, digamos assim, piorar a situação. Eu preciso acalmar, preciso compreender o que está acontecendo com a minha vida de uma outra forma. Só que sozinho é muito difícil de fazer isso. Então, um profissional que venha do nosso lado, né? Aí tem tantas formas, o terapeuta, o constelador, o facilitador, o coach, o psicólogo, o psicanalista, psicoterapeuta, terapeuta holístico de qualquer coisa. A pessoa vai ajudar você a acalmar e se estabilizar diante de tantas coisas que pode estar rodando na sua cabeça. Então, antes que vire uma doença terminal, né, antes que gere um câncer de tanta preocupação, uma gastrite nervosa, de estresse e tudo mais, respira, pede ajuda, levanta. Hoje em dia, eu fiz uma live ontem, a convidada, a Elisa, falou muito isso, do quanto hoje existem plataformas online, né, para psicólogos, terapeutas, com valor acessível, porque nesse último ano foi uma das áreas aí que mais requisitadas, né, para a gente realmente se olhar, se cuidar, cuidar de você, cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, cuidar do seu coração, porque se você se vê no meio da avalanche, do piloto automático, com preocupações e pensando apenas nesse caos que pode estar acontecendo, você não está tendo controle sobre o seu interno, você está sendo manipulado, né, sendo afetado pelo externo. Então é preciso alguém, um bom profissional para te poder auxiliar nesse momento. Vamos falar do seu trabalho. Faz muito. Eu ia até fazer uma pergunta sobre isso que você acabou de me falar. Como facilitador, como é que funciona esse processo? Por exemplo, existe um acompanhamento coletivo, um acompanhamento de empresas? Como é que funciona na prática para quem está precisando desse acompanhamento? Porque eu acho, como eu disse no início da live, todo mundo precisa. Sim, sim. Todo mundo precisa de terapia. Sim. Eu gosto de trazer, Ana, uma visão assim, ó, vê se faz sentido isso para você. Quando a gente fala lá da Revolução Industrial, né, daquela empresa Fabril, que acabou sendo a base para tudo que a gente construiu até hoje, serviu muito bem, mas que a gente possa agradecer, honrar e mudar as coisas. Naquele momento, né, quando as coisas não funcionavam, você trocava. Quando uma peça dava problema, você trocava. Tira a peça, coloca outra. E aí virou os recursos humanos, as pessoas como recursos, né? Essa pessoa não está rendendo, não está performando, não está legal, manda ela embora, troca ela. A pessoa como uma peça, isso não é uma realidade. E aí, quando a gente pensa que, estou um pouco perdido no meu negócio, não está dando certo isso, vou chamar um consultor, é como se eu falasse para a pessoa, venha, né, e diga o que eu tenho que fazer. Essa pessoa não sabe, talvez, a minha história, o meu histórico, o meu contexto, as minhas dificuldades, as minhas questões. E aí o próprio papel do terapeuta, e aí dentro da empresa, dentro de grupo, vira um papel de um facilitador, é uma pessoa que vai ajudar aquela pessoa a ela encontrar a resposta. Ela não vai chegar com respostas prontas. Eu não vou chegar com um script, com um receituário, com uma coisa para você fazer, porque pode ser que você faça, mas passa um ano, estoura de novo. Porque você não vai, digamos assim, curar uma dificuldade que pode estar acontecendo primeiro em você, nas suas relações com o colaborador, com a empresa, mas você vai querer apenas colocar algo remediativo. Você vai querer apagar um incêndio. Quando você chama alguém de urgência, você está querendo apagar um incêndio de alguma coisa que estourou. Agora, quando vem um facilitador, quando vem uma pessoa para te ajudar, você compreender por que aquilo está acontecendo, o que você vai fazer diferente, te ajudar a elaborar um plano aí de ação, um plano de transformação, para você ter consciência e não cair mais naqueles erros, vacilos, ou o que for. Então, é um papel do facilitador ajudar a pessoa a ela compreender, a ela elaborar e ela se transformar. Porque tem que vir dela, não tem que vir do externo.
Então, essa é uma das questões do facilitador, que é a pessoa que não fica dizendo o que tem que fazer, não é um consultor, não é um mentor, né? Traz muito o papel de fazer perguntas, ajudar a pessoa a elaborar, ouvir ela, ajudar ela a compreender, mas é a pessoa que vai tomar decisões. Porque senão a gente vai acostumando, né, a jogar a responsabilidade para alguém do externo. Agora é um consultor financeiro, agora é um consultor de produção, agora é um consultor de não sei o quê. Então, não posso ficar colocando na mão do outro, né? Preciso assumir a responsabilidade, preciso ter aí um senso de crescimento e realmente tomar decisões, mas para isso existe um papel do facilitador me ajudar nesse processo. Faz sentido? Sim, faz muito sentido. Tudo que você está falando até agora faz sentido. A gente vive muito isso na prática, né? Inclusive, eu quero convidar o pessoal que está assistindo a gente a fazerem perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós temos o professor Gabriel Gomes aqui hoje, tá? Nosso coaching, terapeuta. Professor... Ele vai saber responder para você. Professor de escola, né? É um mentor. Nós temos a ML de Imobiliária, falou o seguinte, ele, né? Precisamos fazer, acho que é fazer que ele quis dizer. Precisamos fazer acontecer, sair da caixa. Não podemos hoje perder negócio. Foi exatamente isso que você estava falando, né? Sim, o quanto existem oportunidades, né? Estamos sendo convidados a fazer diferente, só que se a gente não olha para isso, finge que não viu e não vai atrás, não estuda, não busca, não procura um crescimento profissional, principalmente, digamos assim, a gente vai perder as oportunidades. E essas oportunidades é o que realmente muda a nossa vida. Sim. Gabriel, você acha que a gente... Eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo em tudo, como eu disse anteriormente, né? Assim como você gosta, que eu acho mais fácil de entender. Hoje eu acho que nós temos o dobro da concorrência, né? Além do tradicional, porque nós temos a internet também. E a internet, ela é um aliado, mas ao mesmo tempo ela não é um aliado se a gente não souber utilizar a internet, né? Antigamente, a gente saía entregando jornal, panfleto para a gente divulgar alguma coisa, né? Hoje a gente não precisa sair da nossa casa para a gente fazer isso. E olha, eu tenho 24 anos e eu sou da época que eu entregava jornal na casa das pessoas, porque eu trabalhei no jornal impresso. A página é preta e branca, para você ter noção disso. Então, essa tecnologia, no que ela implica, né, para o crescimento das empresas e nesse momento de pandemia, principalmente, ela ajuda ou piora uma situação? Ou pode acontecer os dois? Ana, será que não faz sentido quando a gente pensa que todos têm acesso à internet? Todos podem chegar até os seus clientes? Será que tem que existir concorrência de eu falar que eu sou melhor que o outro é ruim? Será que tem que existir um pensamento de prejudicar o negócio do outro, sendo que se eu quero entregar um produto de qualidade, digamos que eu tenho uma loja de roupa, eu quero que as pessoas estejam mais bem vestidas, eu quero proporcionar novidades, eu quero trazer coisas que as pessoas não conhecem, mostrar aí uma descoberta, uma curiosidade. Eu estou fazendo isso aqui. O meu vizinho está fazendo aquilo também. O meu outro vizinho está fazendo online. Não estamos todos juntos fazendo a mesma coisa? Por que tem que existir uma comparação, uma competição, uma concorrência? Se a causa maior é que as pessoas estejam bem vestidas. Tem espaço para todo mundo. Quem vibra, né, numa energia de escassez, eu quero, meu Deus, vai acabar cliente, eu preciso trazer estratégias o quanto antes para minimizar os concorrentes, e só eu que preciso ter e tudo mais. Quando a gente vibra nessa escassez, esses pensamentos de que vai acabar, realmente sempre vai existir questionamentos, dúvidas, medos, receios, e a empresa talvez não prospere. Se prosperar, vai ser com muito custo, com muito burnout, muito estresse, muitas pessoas prejudicadas no meio do caminho. Então, quando a gente fala, né, em concorrência ou internet, está disponível para todo mundo, né? É uma forma de democratizar o acesso para poder chegar. Tem uma amiga minha que falou uma vez, a internet é a maior rua do mundo. Você pode chegar aonde você quiser, através do que você quiser. Então, todo mundo está ali. Só que basta você realmente olhar para isso com bons olhos, né? Olha com abundância, olha o quanto as pessoas estão sendo melhores, estão se transformando, a vida está sendo melhor
com essa ferramenta. Então, se você olha com esses olhos, tem espaço para todo mundo. O oceano é azul, só basta a gente ver, né? Sim, sim. Ainda assim, Gabriel, é bom lembrar, a internet é um acesso democrático, com certeza, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala na internet, né? Mas ainda existem milhões de pessoas que vivem em desertos de notícias, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Então, mais de 10 milhões de pessoas vivem em desertos de notícias e não têm acesso à internet. Então, ainda assim, eu não sei, essas pessoas vivem uma comunicação diferente. E, inclusive, até vou te fazer uma pergunta aqui, que aproveitando o assunto do MLG Imobiliária, ele perguntou o seguinte: muito obrigada pela participação, viu? E quem quiser perguntar também, estamos disponíveis para responder. Ele perguntou o seguinte: Gabriel, como fazer meus associados serem mais proativos? Exemplo, né, Ana? O quanto você é proativo, você inspira as pessoas que estão com você a também serem. Se você está vibrando numa proatividade de construir as coisas, de realizar com uma abertura, com uma visão a longo alcance, você realmente está construindo algo maior do que você consegue inspirar as pessoas a pensarem assim também. Agora, o quanto a gente realmente quer que o outro mude, mas o outro não conhece, nem sabe, e a gente também não muda, né? Então, é importante o exemplo, a congruência da gente fazer a mudança começa sempre por nós. Já dizia Gandhi, né? A primeira mudança é a nossa. Sim. Então, a nossa mudança de ação, de pensamento, de agir. Então, eu trago muito exemplo da liderança inspiradora. Quanto essa pessoa, diante de uma rede aí de associados, está fazendo coisas, está agindo de uma maneira congruente que inspira as pessoas a serem proativas. Então, exemplo é a maior forma aí de liderança, de formar outros líderes, porque senão o líder vai se achar sozinho e, na verdade, ele não é um líder, é um chefe, né? Então, que a gente possa inspirar mais pessoas a transformarem, a gerarem mudança. Sim. Eu vou me corrigir, o nome é MLJ Negócios Imobiliários. Muito obrigada pela sua participação. A gente fica muito feliz quando o pessoal vem e engaja com a gente, pergunta e quer entender mais. Eu, particularmente, estou aprendendo muito com essas lives. Estou aprendendo ainda mais hoje, Gabriel, porque esse era um assunto que eu não tinha tanto conhecimento. Até fiquei surpresa quando vi... A primeira coisa que eu digitei lá no Google, Alma, já apareceu o teu projeto, a tua empresa, já acessei o site. Então, super bacana esse projeto, quero te dar os parabéns. Inclusive, você deu uma palestra na Take, certo? Dei uma palestra, gravei do curso lá, gravei aquela introdução do site, gravei tudo lá com o Beto, com o Renan, com o Pitácio também, foi muito bacana. O pessoal, gente boa demais, gosto muito da Take It. Acompanhei aí, talvez, desde o começo, lá em 2016, sei lá, quando eles estavam começando, e a gente já conversava muito sobre isso, sobre esse movimento das startups, movimento de empresa fazer diferente, empresa realmente construir algo bacana, proporcionar algo bacana de transformação para as pessoas, para a sociedade. Então, conheço muito bem aí onde você está. Sim, inclusive quando eu vi aquele vídeo, eu demorei uns 10 minutos para perceber que aquela parede preta com uma lâmpada atrás era a parede da Tate, porque hoje não tem mais aquela lâmpada. Eu falei, gente, eu conheço esse lugar, não é possível. Aí depois eu reparei que era mesmo, porque a TV estava em cima do negócio de vidro, eu falei, é a Tate, certeza absoluta. Aí depois eu vi a foto no decorrer do vídeo, aí eu não tive dúvidas, né? Por mais que todo mundo esteja diferente naquela foto, porque faz muito tempo, né, que vocês tiraram aquela foto. Muito bom, muito bom. Sim, mas legal essa aproximação. Um outro assunto que você fala bastante é sobre espiritualidade corporativa, né? Acho que tem tudo a ver com isso tudo que a gente falou. Do que se trata e como é que a espiritualidade corporativa pode contribuir, né, com o ser humano, com a empresa, enfim. Esse termo de espiritualidade é muito engraçado, Ana. Às vezes eu sou convidado para fazer algumas palestras e aí veio o pessoal da RH, né? E eles falam, vamos falar disso. Daí eu começo a falar um pouco da empresa com alma, falar da espiritualidade. As pessoas se encantam, né? Nossa, falar de espiritualidade e tal. Passa meia hora e acho que é melhor mudar esse nome e eu acho que vai mexer com a religião, as pessoas não sabem, vamos tomar cuidado, vamos mudar aquilo.
Você não tem noção do quanto as pessoas têm receio dessa palavra, né? Então, é necessário, digamos assim, quebrar os paradigmas para a gente compreender o que é cada coisa. Senão a gente vive naquele papel de julgador do desconhecido, né? De julgar o que não conhece, de achar que as coisas são só do nosso jeito. Então, a espiritualidade traz uma visão além de qualquer coisa, sem barreiras, sem dogmas, sem crenças, sem qualquer limitações. Espiritualidade é isso, de você realmente se conectar com algo e sem nenhum bloqueio, você realmente fluir nisso. Então, a espiritualidade que a gente vive, né, na nossa vida, nos conectarmos com nós mesmos, com a natureza, com a nossa família, com o outro, com as pessoas, cuidar das relações, ter um propósito maior. O que eu vim fazer nessa vida, nessa terra? O que eu estou fazendo? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? O que me fortalece nos momentos mais difíceis? No que eu acredito e o que me sustenta? Espiritualidade está ligada com tudo isso. Então, sem nenhuma confusão com religião, a espiritualidade vai muito além. E como isso ajuda as empresas a crescerem, a encontrarem um caminho evolutivo muito mais, digamos assim, conectado com ela mesma, né? Sem paradigmas, sem resquícios aí, talvez, do capitalismo mais radical, capitalismo mais hard, na Revolução Industrial. Então, tudo que envolve humanização, envolve nova consciência, envolve espiritualidade, são esses movimentos para as empresas despertarem para fazer diferente, para realmente acordarem e compreenderem o que elas estão fazendo. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que vem do Raj Sisodia, lá do fundador do Capitalismo Consciente, e ele fala assim, no último livro, né, Empresas que Curam, se a sua empresa não está curando uma dor da sociedade, uma dor do mundo, ela está causando uma dor. Causando dor nas pessoas, nos colaboradores, gerando estresse, gerando burnout, gerando conflito, gerando perca de propósito, gerando direcionamentos errados. Então, é importante ter consciência. Tudo que gera consciência está realmente no caminho certo. A espiritualidade vai te trazer consciência. Então, tudo isso está interligado. Faz sentido? Faz. Você citou o capitalismo, né? Sim. Citou o capitalismo radical, o capitalismo consciente, e muitas empresas aplicam o capitalismo consciente, mas o que se trata o capitalismo consciente, né? Você pode explicar isso para a gente? Sim, sim. O movimento capitalismo consciente, desde 2007, né, principalmente nos Estados Unidos, começou-se a identificar as empresas que mais, digamos assim, são as empresas mais queridas, com menos taxa de turnover, menos taxas de rotatividade, altos índices de felicidade. Então, começou-se a olhar o que essas empresas fazem. E aí começou-se a perceber que essas empresas, elas cuidam das pessoas, elas pensam de uma maneira diferente. Não é colocado o lucro para os acionistas como a primeira coisa. É colocado o bem-estar das pessoas, é bem colocado a humanização, é bem colocado o crescimento pessoal de cada colaborador, é bem colocado as parcerias com fornecedores, com todos os stakeholders envolvidos, é colocada a cultura organizacional para ter uma cultura saudável, não é uma cultura tóxica. Então, o capitalismo consciente traz muito essa visão da gente buscar, sim, o lucro, mas com propósito. Sem ser um lucro a todo custo, sem ser exagerado, sem ser, digamos assim, causando dores para a sociedade. Então, é com consciência. Então, digamos assim, rever o que a gente sempre fez, né, nas últimas décadas, aí, centenas de anos, na forma de se trabalhar, na forma de se cuidar de uma empresa, para ter mais consciência. Então, um capitalismo mais consciente. Lucro com propósito, não exagerando e causando dificuldades, né, no meio do caminho. Você pode dar exemplo real de empresas que já aplicam o capitalismo consciente, também a humanização dentro da empresa, e também, junto com esse exemplo que você vai dar, eu quero que você avalie como é que está o mercado hoje aqui no país em relação a essa metodologia. Sim. Ó, uma pesquisa que eu gosto sempre de trazer e sugerir para todos lerem é um perfil, né, um site chamado Humanizadas. Tem o livro também. Então, o Instituto Humanizadas
fez uma pesquisa aí nos últimos anos, né, das empresas, mesma coisa que foi feita nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Quais empresas brasileiras mais, digamos assim, são bem avaliadas pelos colaboradores? Tanto de pesquisa, né, Great Place to Work, bons lugares para se trabalhar, menos reclamações, realmente trazer um propósito. Então tem lá uma lista das empresas brasileiras, né, que elas realmente estão fazendo diferente. Então, o maior exemplo que eu gosto de trazer é a própria Natura. Sabe a Natura? A empresa Natura? Então, ela é o maior exemplo de, digamos assim, ter essa consciência do capitalismo consciente, de colocar isso na sua liderança, de colocar isso no seu propósito, colocar isso na sua comunicação. E ela também é a maior empresa brasileira dentro de um movimento chamado Sistema B. Sistema B, digamos assim, está o capitalismo consciente aqui, está o Sistema B aqui. São movimentos, né, que proporcionam esse novo olhar, essa nova forma de trabalhar. O Sistema B pensa muito na responsabilidade social, ecológica, sustentabilidade do planeta, das matas aqui do Brasil, principalmente. Então, o Sistema B classifica as empresas que estão realmente cuidando da natureza, cuidando de onde ela está. E a Natura, ela é o maior exemplo, o maior expoente de ser uma empresa com selo Sistema B, e é a maior empresa aí que também divulga o capitalismo consciente, né? Tem o Instituto Capitalismo Consciente Brasil, onde lá tem as empresas também que se destacam, exemplos diários, assim. Recomendo todos a conhecerem. Capitalismo Consciente Brasil, Sistema B, Instituto Humanizadas, tudo que envolve esse movimento para a gente conhecer o que está sendo feito. Legal. Bom, nossa, passou muito rápido a hora. Acho que ou eu falo demais, ou não sei o que está acontecendo, mas que bom, é muito bom quando a gente não vê a hora passar. Mas eu quero agradecer muito a sua presença, Gabriel. Foi muito importante a gente poder ter esse espaço para conversar. Quero parabenizá-lo novamente pelo seu trabalho e quero fazer uma última pergunta para você. Você falou muito sobre conexão. Eu acho que a gente sente falta de conexão, né? Eu sinto falta de estar conectada, mais conectada com as pessoas, principalmente no modo pessoalmente, de dar aquele abraço sem a gente ter medo. Mas qual que é teu objetivo hoje? A gente sabe que depois, né, dessa surpresa tua no início da sua carreira, que foi uma parte engraçada para você, mas que foi um pontapé inicial para você começar tudo aí e você se encontrar, né, se autoconectar. Então, o teu objetivo hoje, ele está sendo realizado? Qual que é o teu sonho e o teu objetivo principal de vida? Sim, eu acredito muito, tenho muita fé, né, de como é importante levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Então, eu gosto muito, por exemplo, nesse movimento das lives que eu tenho feito aqui no Instagram. No ano passado eu fiz 41, 42 lives, agora da segunda temporada, Season 2, aqui no Instagram. Eu gosto de trazer pessoas com movimentos, com projetos que também estão falando a mesma língua, né, para a gente disseminar isso cada vez mais. Então, eu acredito que todo mundo que está nesse despertar aí de fazer diferente nas empresas, de levar uma liderança mais consciente, a cultura organizacional, a humanização, tudo que envolve isso para mais e mais pessoas. Então, a Empresa com Alma adentrou aí no ano passado, né, nesse mundo online, seja no Instagram, seja lá no portal, com aulas, e aí vem logo cursos e mentorias aí muito mais presentes para quem está começando, para quem quer conhecer uma maneira diferente de cuidar da alma da sua empresa. A Empresa com Alma está com esse movimento, faz parte desse movimento, e existem projetos lindíssimos, parceiros que estão fazendo coisas magníficas. Então, que a gente possa aqui apoiar todos os projetos irmãos, né? Não querer falar, o meu é melhor, ou eu que vou fazer. Todos estamos caminhando juntos. Então, a Empresa com Alma traz para lembrar, para despertar e falar sobre isso também. Legal. Eu quero mandar um abraço para o Epitácio Pessoa Epitácio. E lembrar ele que Epitácio, você, dia 22, estará com a gente aqui. Ele vai ser o protagonista aqui da nossa live. Relembrando todo mundo que as nossas lives acontecem às quintas-feiras, tá? Vamos fazer 4 lives mensais.
Então, agora nós temos um nome, viu, Gabriel? Papo de especialista. Ó, cabecinha funcionando do Beto, viu? Tem tudo a ver com ele. A gente foi lá, fez um... como que é o nome? Brainstorming, né? As pessoas falam. Mas eu falo chuva de ideia mesmo, porque eu não ponho tanto inglês as palavras aí, porque eu gosto de valorizar o nacional. Brincadeira. Mas foi ideia justamente do Beto, trazer esse papo de especialista. A gente precisava de um nome, então a gente quis começar com tudo. E eu quero convidar o pessoal para participar das nossas lives. O próximo vai ser o Túlio Stefanos. Ele também, que está com a equipe da Take há muito tempo, é um colaborador joia também. Ele é fundador e diretor de criação da Cons. Também é um empreendedor, um cara show. A gente vai falar de identidade visual e conceito de marca. E no dia 22, o Túlio é na semana que vem, tá, gente? Não falei a data, né? Dia 15 de abril. E no dia 22, não na próxima, na outra, nós teremos o Pita, né? O Epitácio Pessoa. Ele que é um icônico aí do fotojornalismo. Cara sensacional, mais de 25 anos de Estadão. Então, todos aqui são sensacionais, todos que vieram até agora são pessoas incríveis que trazem uma bagagem incrível também e são empreendedores inspiradores, né? Então, quero agradecer a sua presença de novo, Gabriel. Foi muito bom falar com você. E foi muito bom conversar com você, dei muita risada também, porque eu gosto de ser assim animada, toda ansiosa, porque eu gosto de conversar. Se ficar para conversar aqui, a gente vai ficar conversando até amanhã. A live vai durar 10 horas. Mas obrigada pela sua participação, viu, Gabriel? Eu que agradeço. Obrigado mesmo pelo espaço, pela oportunidade aí de a gente bater esse papo, trazer uma mensagem bacana. E, ó, hashtag Beto e Renan aqui na live, hein? Pode deixar. Vou abrir uma campanha lá na Tende para eles virem, porque não vem, tem que empurrar os dois para eles virem falar. Daí os dois, vou colocar os dois sentadinhos num banquinho, um do lado do outro, igual ficar de castigo, assim, tá? Para eles falarem junto. Então, mas é isso. Quero agradecer todo mundo também que participou com a gente até agora, que perguntou, enfim. E essa é a nossa live, gente, a live da Take, a gente se vê na semana que vem. Gabriel, boa noite também, a palavra é sua de despedida. Gratidão a todos aqui que estiveram com a gente, obrigado pela presença. Continue acompanhando aqui as lives da Take, um conteúdo riquíssimo. Acompanhe também a Empresa com Alma, para quem gostou desse assunto, gostou desse tema, quer saber um pouco mais. Tem lives também semanais aqui, tem muito conteúdo bacana aqui no Instagram. Segue a gente lá. Beleza. Tchau, Gabriel. Tchau, gente. Até semana que vem, até a próxima live. Boa noite, gente. Tchau, tchau.